Salve, salve pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, pessoal, esse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algo que me atrapalhava muito. Eu tomava muito stop antigamente e eu não conseguia entender o porquê que eu tomava esses stops, né? Eu entrava numa operação, o mercado acabava voltando, eu comprava, caía, vendia, subia, né? E com o tempo, né, que eu fui entendendo ali a movimentação do preço, eu fui visualizando, né, determinados tipos de movimento que se repetia, eu comecei a evitar muito esse tipo de stop. E eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas às vezes entram nesse tipo de operação e sequer sabe o risco que ela está correndo, tá? Então, se acontece com você, você está num trade, você compra, o mercado volta, você vende, o mercado volta, aprende essa sacada que eu vou passar aqui para vocês hoje. Vamos aqui para o gráfico então, para vocês começarem a enxergar. O que acontece muito, pessoal? Existe uma ferramenta, quem é meu aluno sabe mais do que ninguém, que a gente utiliza ela, e eu vou passar para vocês aqui, de maneira que vocês consigam, né, entender. Eu não vou me aprofundar para não confundir a cabeça de vocês, mas o que eu falar aqui já vai ser suficiente para que vocês consigam compreender. Toda vez que o mercado ele ganha tendência, né, o nosso foco, pessoal, é tentar trabalhar a favor, né, dessa tendência. Então, por exemplo, o mercado está em tendência de alta, eu vou tentar comprar, certo? O mercado está em tendência de baixa, eu vou tentar vender, tá? Existem cenários que o mercado estando numa tendência de alta, eu vou vender? Sim, numa quebra de estrutura, tá? Existem cenários que o mercado estando numa tendência de baixa, eu vou comprar? Também numa quebra de estrutura. Só que o que acontece? Vamos supor, vamos pegar esse dia aqui, ó. O mercado ele começa a fazer ali um movimento mais forte de baixa, né? Existe um nível nesse dia aqui que enquanto o mercado estiver respeitando ele, eu vou dar prioridade, né, para trabalhar, por exemplo, a favor das vendas. Ou existe um nível onde eu vou dar prioridade para trabalhar a favor das compras. Então, por exemplo, o 50% da FIBO, pessoal, é um nível que tem uma representação muito importante na força daquele movimento. Deixa eu deixar só o 50% marcado aqui para que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Vou deixar ela de outra cor. Aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Antigamente acontecia muito, o mercado, por exemplo, ele estava num movimento de baixa, né? Aí ele vinha e fazia o que o pessoal fala, um pivô de alta. O mercado está fazendo um pivô de alta. E eu ia e comprava aqui e daqui a pouco o mercado voltava a cair. Por quê? Porque o mercado estando por baixo dos 50%, pessoal, a pressão vendedora ela é muito forte. Eu vou buscar uma operação contra essa pressão vendedora só numa quebra de estrutura. Ou seja, só se o mercado cai, corrige, volta a cair de novo, testa o fundo e não consegue romper. Nesse caso aqui, tipo, ele caiu, corrigiu, eu vou buscar por uma compra só aqui embaixo, pessoal, nessa região de fundo. Caso contrário, eu não fico buscando por compra. Aí muita gente fala, Arthur, mas eu tenho uma região aqui, ó, um suporte. Se o mercado bater aqui, eu não posso comprar, não? Ele está fazendo um pivô de alta. Muita gente gosta de operar usando isso aqui, né? O mercado está montando um pivô, fundo, topo, fundo mais alto para fazer esse movimento. Aí o cara vem, compra, daqui a pouco o mercado pega e frustra o movimento, volta a cair de novo. Então, pessoal, dica para vocês. Toda vez que vocês estiverem percebendo que o mercado ele está trabalhando abaixo dos 50% do dia, daquela perna principal, vocês vão dar prioridade para venda. E isso confunde muita gente, porque às vezes a pessoa vê o mercado começando a fazer isso aqui, ó, uma correção. Inclusive eu chamo essa correção de correção complexa. Ele vai fazendo topinhos, né, mais alto do que os topinhos anteriores, aí a pessoa olha e fala, não, o mercado está ganhando tendência de alta. Não, pessoal, a chance dele vir buscar aqui os 50 e voltar a cair é muito grande. Só deu um cortezinho aqui na gravação. Então, continuando, o mesmo acontece se o preço ele está trabalhando por cima dessa região aqui, ó, dos 50%. Aqui nós já teríamos o que? Pressão compradora, certo? Então, qual que é o meu foco? O meu foco é tentar buscar por compra. Só que às vezes o mercado, por exemplo, ele está por aqui, ele começa a fazer isso daqui, ó. Aí a pessoa fala: Nossa, o mercado está iniciando o processo de baixa. Aí a pessoa quer vender nessas regiões, o mercado pega, chega próximo aqui e volta a fazer um movimento de alta. Eu tomava muito stop nesse sentido, pessoal, principalmente usando, né, o que o pessoal costuma usar muito dos pivôs e tudo mais.
Então, por exemplo, aqui, ó, vou só dar um exemplo. Enquanto o mercado está trabalhando por baixo dessa zona aqui, ó, eu vou buscar por venda. Aonde? Pô, aí você tem que ter contexto, né? Tem que ter ponto de parada, tem que ter gatilho. Não é, ele está por baixo dos 50 eu vou vender, ele está por cima dos 50 eu vou comprar. Não, você precisa ter regiões que amparem isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o mercado vem e rompeu os 50. Nessa região aqui, ó, eu já estou buscando por compra. Eu não vou, pessoal, buscar por venda acima dos 50%. Por mais que possa existir alguns cenários que o mercado até respeite e volte a cair. Mas aqui, para mim, pessoal, é pressão compradora. Perceba como o mercado, né, ele defende de forma significativa essa região. Imagina se você vem e mete uma venda aqui. Ah, não, eu tenho uma resistência aqui, ele chegou, começou a deixar gatilho, rejeição, e aí você mete venda, o mercado pega, vem buscar liquidez, ó, vai e estopa a pessoa. Isso é válido, pessoal, para qualquer dia e qualquer tipo de movimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui outro dia que o mercado está direcional para baixo. Ó. Então tá aqui, o mercado está caindo, certo? Lembre-se sempre do termômetro do preço. Isso vai deixar a leitura de vocês muito mais certeira, tá? Muito mais certeira. Então vamos marcar aqui só para a gente conseguir identificar de novo. Ó. Vou deixar o único ponto que eu uso, que é a região dos 50, tá? Não olho para outra região. Então é o seguinte, pessoal, enquanto o mercado estiver trabalhando abaixo desses 50% aqui, eu vou buscar por quê? Por operações na ponta vendedora. Se por acaso o mercado começar a romper essa região, aí sim eu vou buscar por compra. E olha para vocês verem que interessante, ó. O mercado ele vem, começa a fazer um movimento de alta, aí a pessoa fala o seguinte: nossa, ele está fazendo um pivô de alta. Ele vai corrigir para voltar a subir. Vou fazer compra aqui. Ah, tem resistência, tem suporte aqui, tem ponto de parada. E percebam, né? Opa, deixa eu voltar lá. Vamos voltar aqui, ó. Então, a pessoa ela tá aqui, ó. O mercado está fazendo um pivô de alta. Aí a pessoa fala, não, eu vou comprar. E olha que interessante para vocês verem, né, que o mercado a todo momento mostrando, ó, vendedores, né, mostrando rejeição. E olha para vocês verem como entra defesa justamente ali naquela região e o mercado simplesmente, ó, volta a cair e devolve todo o movimento. E às vezes a pessoa está buscando por compra. Aí é onde eu falo para vocês, eu lá atrás errava muito nisso daí, pessoal, muito, muito, muito. Eu comprava muitas vezes abaixo dos 50%, o mercado fazia uma pequena correção e depois caía. Às vezes eu vendia, o mercado fazia uma pequena correção e depois subia. Mas com o tempo que eu fui entendendo, né, pô, até onde essa tendência ela está forte, eu devo evitar ir contra ela. Até onde eu posso pensar em compra? Até onde eu posso pensar em venda? E lembrando, né, existem sim situações e momentos onde nós vamos dar prioridade para tentar operar contra a tendência, mas aí é uma quebra de estrutura. Não é uma operação no meio e contra a tendência, que é o que eu vejo que o pessoal erra muito. Então, pessoal, comece a aplicar isso aí no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que você pode melhorar muito a performance dos trades de vocês. Se você compra, o mercado volta, se você vende, o mercado sobe, talvez você esteja pecando nisso daqui. Comece a observar que você vai começar a identificar, né, que uma hora ou outra você está operando contra a pressão do dia e os 50% ele vai te auxiliar muito nisso, certo? Pessoal, vou finalizando por aqui. Se você não me segue no Instagram, clica aí, ó, o link está na descrição. Eu compartilho meu dia a dia, minhas operações, né? Se você tem interesse de aprender o Price Action puro e que funciona, me acompanha por lá, né? Quando tiver turmas abertas de mentoria, eu sempre estou avisando por lá. Fechou? Então é isso, pessoal. Grande abraço e valeu!